Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez o vídeo é bem curtinho, era pra mim ter feito esse vídeo ontem, mas infelizmente algumas coisas estão acontecendo na minha vida e eu tô impossibilitado de fazer vídeos. Mas ainda assim, deixando essa aqui informação pra vocês, tá? A respeito do Pokémon Presents, um rumor e também um pequeno desabafo a respeito de fake news envolvendo o anime Pokémon. E eu acho que você precisa ficar ligado nisso. Inclusive, você como fã deve sempre exigir fonte. Mesmo da minha parte, quando eu não trago a fonte, não tem problema se você me exigir a fonte. Porque às vezes eu mesmo esqueço de colocar aqui. Bora lá? Bora lá. Deixa seu like, ele ajuda demais. Pessoal, então é o seguinte. Pokémon Presents. No datamine do Pokémon Masters EX foi encontrado um dado bem interessante. Aparentemente com o lançamento aí de algum personagem, se eu não me engano a Nemona. Nesses dados do lançamento, tivemos ali uma informação a respeito do Pokémon Presents que rolaria no dia 8/8 de 2023. Exatamente como vocês estão vendo aí na tela. Apesar disso ainda ser um rumor, é bem interessante a data e a citação do Pokémon Presents. Então, acredito que seria o momento ideal até para um Pokémon Presents. Faz um bom tempo que não temos um evento desse calibre. E ainda mais porque casaria com a época do Mundial de Pokémon 2023 que vai rolar lá no Japão. E eu acho que esse Presents pode ser um Presents muito interessante. Tô otimista para esse Presents. E o que a gente pode esperar dele, se de fato ele acontecer, são as informações da DLC de Scarlet Violet. Possivelmente a chegada do Mewtwo nas raids, o que eu acho que seria bem interessante. Ainda mais por conta também do que tá rolando, né, com o próprio Mundial. Seria um evento em game de um, né, de um potencial assim bem interessante pro público. E, obviamente, informações sobre Pokémon GO, Unite, Café Remix e por aí vai. Então, eu tô bem otimista. Assim, não tenho tanta certeza sobre algum anúncio de algum jogo, mas ficaria, pelo menos, otimista com informações a respeito da DLC. Beleza? Então, ainda um rumor, tá? Vamos fechar esse vídeo em relação a essa informação como um rumor, mas é possível que agora, nessa semana, já seja revelada a data de um Pokémon Presents que pode estar a caminho. Lembrando também que essa semana possivelmente teremos revelação de novos episódios de Pokémon Horizontes, tá? Falando em Pokémon Horizontes, eu não posso deixar essa passar, inclusive, o pessoal lá no Japão achou curioso porque alguns itens de Pokémon Horizontes que estavam sendo vendidos acabaram ficando esgotados. O do Fridge, do Amityville e do Roy, mas a da Lico não esgotou, notando o pouco interesse do público em relação a merchandising referente a Lico. Porém, horas depois, eu acho que até quase um dia depois dessa observação, o item da Lico no site em específico acabou esgotando. Só que aí vem a questão, será que esgotou pela falta de itens dos outros personagens? Ou simplesmente esgotou porque, de fato, existe um interesse na Lico? Isso levanta um debate que eu até poderia trazer nesse exato momento, mas eu acho que no momento acho que não é interessante. Seria legal, inclusive, convidar outras pessoas para conversar, mas queria saber de você. Em base da história, do caminhar da história até então, qual personagem você vem gostando mais de acompanhar em Pokémon Horizontes? Me diga aí nos comentários. E agora um pequeno desabafo da minha parte sobre o anime Pokémon, Ash e portais aqui no Brasil que trazem informação inclusive para a massa que talvez não esteja tão ligado em canais como o meu canal ou qualquer outro canal aí no YouTube. Mas o que acontece é, quando esses portais acabam furando a bolha de Pokémon, e aí dentro da bolha começa a se replicar essas informações, e é difícil de lidar com fake news, porque quando você tem os seus próprios colegas ou pessoas que fazem Pokémon também e replicam essa informação de forma errada. Eu sempre sou a favor de que se você erra ou comete algum erro, você simplesmente sempre tem o poder de vir e falar, olha, eu passei uma informação errada para vocês. Só que, às vezes, eu tenho a impressão de que não se trata de passar a informação,
e sim de criar um hype numa coisa inexistente para ganhar visualização, cliques e tudo mais. O que eu quero dizer? Há um tempo atrás saiu uma entrevista com o Yuyama, diretor do anime Pokémon, na revista Otomídia. Essa entrevista, inclusive, eu trouxe para cá, ela traduzida, comigo lendo, para você poder ouvir as respostas e tudo mais. E algumas observações, inclusive, feitas até então pelo Dogaço, que havia traduzido partes da entrevista que ele achou interessante. No caso, os highlights. Com isso, vários sites começaram a replicar de forma correta o que havia sido publicado não só pelo Dogaço, mas também pelas traduções por membros aí da comunidade do Anipoke. Mas, agora, em junho, essa entrevista surgiu novamente em um portal aqui no Brasil, dizendo que o Ash retornaria para o anime Pokémon, e não só retornaria, mas retornaria mais velho, em base da entrevista do Yuyama à Otomídia. O que acontece é que isso nunca foi dito. Em relação ao Ash voltar, dá para interpretar que em algum momento talvez veremos o Ash no futuro, justamente porque há pontos na entrevista que remetem ao retorno do Ash para o seu futuro. Coisas que eles estão trabalhando, como por exemplo, o próprio especial dos 11 episódios é algo que eles esperavam trabalhar para o futuro do Ash. Então era interessante que eles explicassem, por exemplo, o que era ser o mestre Pokémon antes da história do Ash finalizar no anime Pokémon. Preciso frisar para vocês, inclusive, uma coisa muito importante sobre essa entrevista, né? Inclusive esse recorte que eu fiz para vocês aí na tela. O primeiro recorte é uma parte da entrevista que ele fala sobre aquele especial, Distante Céu Azul, que não tem nada a ver com Jornadas e nada a ver com o final do Ash em Jornadas. A parte de baixo é a respeito do especial de 11 episódios, pós-Jornadas, depois que o Ash virou campeão mundial. E lá ele fala, né, que criar esse produto final, ele tem a esperança que seja um presente para os fãs que assistiram e apoiaram o Ash Pikachu por tantos anos. E ele também espera que essa jornada seja o próximo passo para o futuro do Ash. Aí você percebe que, tipo assim, essa coluna, esse portal pegou as duas partes ali, mesclou e transformou em uma coisa, sabe? Mas, tipo assim, isso nunca foi dito. Então, assim, a não ser que eu esteja esquecendo ou perdendo alguma coisa que eu não vi a respeito dessa entrevista, sobre ele retornar mais velho e até mesmo, de fato, afirmar que ele está para retornar, que ele vai retornar, eu não sei, é um lance muito mais interpretativo. E mais interpretativo ainda sobre a idade dele. Só que a ideia do Ash retornar mais velho, isso é uma coisa que eu não entendi ainda da onde foi tirado. E é interessante a gente observar que é citado várias vezes durante a passagem do Céu Azul, que foi um especial, que o Yuyama é muito claro sobre o Ash ter 10 anos. Porém, em uma pequena passagem aonde ele tem um recado para dar, um recado especial, ele acaba falando que o Ash é um menino de eternos 10 anos. E que ele espera reencontrar o Ash novamente. Então, em base disso, em base dos projetos em relação ao especial de 11 episódios para o futuro do Ash, dá a entender que veremos o Ash no futuro, em algum momento. Ponto. Isso ainda interpretando em base do que ele está dizendo. Porém, ele frisa: Ash é um menino de eternos 10 anos. Eterno. Para sempre. Então, se o Ash retornar, é bem possível que quando ele retornar, terá 10 anos. Ponto. E por que eu estou trazendo isso de novo para cá? Porque quando eu trouxe há 2 semanas atrás essa informação, eu não sei, mas eu acho que o portal, né, acabou ganhando popularidade, essa informação do portal, em específico, e virou uma bola de neve. E aí, todos os dias, isso aqui é verdade, Camaleão? Isso daqui é verdade? Então, assim, não é estranho que só no Brasil, em nenhum lugar do mundo,
da comunidade do Anipoké esteja sendo falado que o Ash não só vai retornar, mas vai retornar mais velho, por que essa entrevista foi ressuscitada agora em junho? Não há nenhum lugar, em qualquer comunidade do Anipoké pelo mundo, que esteja comentando que quando o Ash retornar vai voltar mais velho. Isso nunca foi dito. Então, assim, talvez eu esteja errado. E se eu estiver, eu venho aqui e falo, olha, eu que estava errado. Mas também tomar cuidado, você criador de conteúdo, com o conteúdo que você está replicando na internet. Pesquise, é rápido. Então, assim, esse é um pequeno desabafo da minha parte. Eu não sou sabe-tudo, eu não sei tudo. Todo dia, dentro da comunidade Pokémon, é uma descoberta. Eu conheço coisas novas o tempo inteiro. Mas lidar com fake news é complicado. São informações que eu não sei de onde surgem e, assim, na verdade eu sei, mas eu queria entender qual o propósito desses portais em postar uma notícia falsa desse jeito. Então, é isso que temos a respeito dessa entrevista. Se o Ash vai voltar mais velho, não sabemos. É bem provável que não, porque ele é um menino de eternos 10 anos. Mas se ele retornar mais velho, poxa, que legal. Eu, particularmente, adoraria que ele voltasse um pouquinho mais velho. Talvez explorando elementos de uma adolescência, que eu acho que seria bem interessante para o anime Pokémon. Mas às vezes não, porque o anime é de um público-alvo infantil. Então talvez seja interessante continuar conversando com esse público com um personagem que, né, tenha também a idade desse público. É a minha impressão. Um forte abraço para vocês, não quero me estender mais e espero que vocês me entendam o porquê que eu tô pegando tanto no pé disso. Porque, de fato, para mim, virou um saco lidar com essa informação. Prestem atenção de onde vêm essas informações e exijam fonte. Forte abraço, a gente se vê logo logo. Fui!